Olá, você que está nos acompanhando nesse curso sobre a Carta de São Paulo aos Romanos, seja muito bem-vindo, mais essa etapa do nosso curso. Meu nome é Márcio, eu sou da Arquidiocese de Sorocaba, da cidade de Serquilho, do grupo de oração Água Viva, aqui em minha cidade. Sou casado há 16 anos com a Patrícia, temos 3 filhos e todos, graças a Deus, somos frequentadores assíduos do nosso grupo de oração, servimos no nosso grupo de oração. E dentro desse Ministério da Palavra e da Formação, nós queremos dar também a nossa colaboração nesse estudo. Você que está chegando agora, eu te aconselho a botar lá atrás, já lá na primeira aula, e vir pegando esse trilho, esse caminho de que foi percorrido até esse momento. Agora nós entramos em temas um pouco mais específicos a respeito da carta, em temas um pouco polêmicos, talvez controversos, temas que no passado geraram grandes discussões dentro da teologia, geraram grandes discussões e até mesmo cismas dentro da igreja. Por isso que nós vamos nesse curso, mas nós não vamos sozinhos, nós não tiramos nada da nossa cabeça. Nós vamos muito bem acompanhados, nós vamos com aquilo que a nossa igreja tem ensinado durante todos esses 2000 anos. Porque sabemos, como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Por isso temos aqui para nos auxiliar sempre o Catecismo da Igreja Católica, livros, também da nossa igreja, que nos ajudam, e a palavra de Deus, claro, que é a nossa base. Elaboramos aqui um roteiro onde nós queremos percorrer esse caminho nesse momento. Como você pode ver no título desse vídeo, nós vamos falar hoje sobre predestinação. Você sabe o que é predestinação? Você já ouviu falar? Muitas vezes nós ouvimos falar, mas não compreendemos muito bem ou temos uma ideia errada. Talvez você já tenha ouvido um comentarista de futebol, um narrador de futebol, diante de um jovem astro do futebol. O Brasil, graças a Deus, tem muitos astros do futebol, dizendo, depois de uma jogada, depois de um gol, dizendo: nossa, esse garoto é predestinado ao sucesso, esse garoto é predestinado à seleção brasileira, por exemplo. E essa predestinação quer dizer o quê? Quer dizer assim que é algo que vai acontecer naturalmente, algo que vai acontecer com toda certeza, podemos assim dizer, Então é muito vezes esse sentido que nós temos da predestinação. Por isso hoje vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema. Como isso já gerou muito problema no passado, como isso já gerou muito problema para a igreja também, A igreja se debruçou muito sobre esse assunto. Vamos ter que ver um pouquinho sobre a graça, os efeitos da graça também, para podermos aprofundar isso. Seguindo aqui o meu roteiro, nós precisamos conhecer para não gerar más interpretações. Se nós pegarmos a carta aos Romanos no capítulo 8, versículo 28, nos vai dizer assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primeiro entre uma multidão de irmãos. E os que ele predestinou, também os chamou, e os que ele chamou, também os justificou. E os que ele justificou, também os glorificou. Então nós vemos que aqui há uma afirmação de Paulo a respeito da predestinação. E ela existe? Está falando na palavra de Deus? E a igreja não poderia ensinar diferente? Sim, existe uma predestinação. Existe uma predestinação. Mas queremos entender como essa predestinação ocorre. Como essa predestinação ocorre. Também o próprio Paulo, no capítulo 9, ele vai nos dizer assim, versículo 18: portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem ele quer. Tu me dirás talvez: por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Vai dizer Paulo.
Porventura o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportando com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a glória? Esses somos nós, que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. Então nós vemos aqui que Paulo ele dá a entender, assim, que Deus predestinou alguns para a glória, para a bem-aventurança, para a misericórdia, e alguns para a ira, para a condenação, para a danação eterna. Mas como nós interpretamos isso? Um Deus tão bom, tão santo, ele vai criar pessoas, algumas pessoas, para a ira, para serem objetos da sua ira, vasos da ira, como Paulo vai lhe dizer. Então, nós precisamos conhecer bem isso para evitar o quê? Fatalismos, fatalismos, determinismos, como ocorreram no passado. Como ocorreram no passado, na Idade Média, alguns que se separaram da igreja, em que diziam até mesmo que alguns haviam sido criados justamente para a condenação, foram criados para condenar, para serem condenados. Então, como a igreja interpreta isso? Como nós podemos enxergar isso? E bom entender bem isso, para nós termos a certeza do nosso coração, a certeza da nossa fé. Por isso nós precisamos partir do princípio de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3. Timóteo ele nos diz assim, essa tem que ser a premissa desse nosso estudo. Ele vai dizer assim: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Presta atenção agora, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus não criou ninguém para condenação. Deus não criou ninguém para condenação. Isso a igreja vai nos dizer no catecismo, no parágrafo 257. Eu quero ler para você ver o poder dessa palavra, para você entender a profundidade disso que a igreja ensina. Ele vai nos dizer assim: ó Trindade, luz ditosa e primordial unidade. Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade, conforme Efésios 1:9, que ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme Efésios 1:5. Quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho, Romanos 8, graças ao Espírito que faz de nós filhos adotivos, mesmo Romanos. Esse desígnio é uma graça que nos foi dada desde toda a eternidade, a qual procede imediatamente do amor trinitário. Amém? Então, a palavra nos diz, o catecismo nos ensina, a igreja nos ensina, que Deus então nos destinou de antemão, antes de todos os séculos, antes de todos os tempos, a sermos bem-aventurados no seu Filho Jesus. No seu Filho Jesus. É isso que nós somos. Isso nós precisamos ter a firme certeza no nosso coração. Que Deus nos amou, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus não criou ninguém para a condenação, para viver longe dele. Deus é Pai e Deus é amor.
né? Então nós podemos dizer assim, então como nós vamos entender essa palavra de Romanos? Capítulo 8, capítulo 9, que nós lemos no início, em que Paulo diz que alguns um vaso da ira, outros vaso da misericórdia, né? O próprio Paulo na carta ele vai dizer que todos foram predestinados, né, em Romanos 8, e depois que Deus criou alguns, né, que alguns vasos são objetos da ira e que outros vasos são objetos da misericórdia. Como nós entendemos isso, né? São Tomás de Aquino, ele vai tomar um exemplo, né? Ele vai dar uma explicação assim, muito clara sobre isso, né? Ele diz, Tomás de Aquino, que há um desejo geral de Deus. Esse desejo geral de Deus é o quê? Todo homem foi criado para a vida eterna, para a bem-aventurança. Esse é o desejo, ele vai dizer geral, chamado de vontade antecedente, ou seja, o primeiro passo, o primeiro impulso do coração de Deus é que nós vivamos com Ele para sempre, na bem-aventurança eterna, né? Em seu Filho Jesus. Então, essa é o desejo geral de Deus. Mas também há um juízo particular, né? Ele vai dizer assim, não pode, por causa da sua justiça, Deus não pode, por causa da sua justiça, querer que todos se salvem, né? Pois há homens que recusam a salvação. Isso chama vontade consequente, né? Vontade consequente, ou seja, a vontade de Deus, né? Que pela sua justiça, que Ele condena pessoas porque rejeitam justamente a sua graça. Então temos duas coisas: a vontade antecedente de Deus é o desejo que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da verdade, e a vontade consequente é aquela da justiça divina, a justiça de Deus, que é tão grande, né, também quanto o seu amor e sua misericórdia, a sua vontade, a sua justiça, que não deixa o pecador sem a punição, né, sem a punição. Podemos exemplificar isso da seguinte forma: um juiz, né, um juiz justo. Pegue um juiz justo, um juiz que está ali no seu tribunal, digamos assim, um juiz justo. Quando ele vê se aproximar uma pessoa que foi acusada, ele não conhece a acusação. Então, quando o juiz vê entrando duas pessoas, ele não sabe quem é o acusador, quem é o acusado. Ele não sabe. Vamos colocar nesses termos, ele não sabe. Qual é a vontade do juiz justo? É condenar algum dos dois? Que algum dos dois seja levado, sei lá, à forca? Não. Um juiz justo, ele vai querer o quê? Que os homens, ele acredita que os homens são de bem. Ele quer o melhor, ele não quer condenar ninguém, né? Porém, ao tomar conhecimento dos autos, né, do processo, ao tomar conhecimento e examinar o processo, e ver e ouvir as testemunhas, e ver aquela pessoa então que é culpada, por justiça, aquele juiz, ele tem que condenar aquela pessoa, né? Por justiça, aquele juiz, ele vai condenar aquela pessoa. Porque isso, vamos dizer assim, nesses termos, é aquela vontade consequente, ou seja, depois ele conheceu o que houve, ele tomou nota dos autos, né? Ele examinou os processos e não deixa o culpado sem punição, né? Sem punição. Podemos entrar aí, entender um pouquinho mais a respeito da predestinação, nisso que São Tomás de Aquino nos ensina. Também podemos dizer assim, que a reprovação, ela não é a priori, né? A reprovação, ela não é algo que antecede, como nós vemos, ela é consequente, né? Ela é consequente. A predestinação, ela é causa, né, daquilo
que é esperado no futuro. A predestinação é quando nós estamos falando, geralmente nós pensamos em predestinação, nós pensamos em fatos futuros, aquilo que é o fim, mas não só isso. A predestinação também, ela age no presente. A predestinação também age hoje. Ela não é só para a glória, ela não é só para o futuro, mas ela é para o presente. A predestinação no presente. Ela se chama o quê? Ela age como? É a graça de Deus em nós. Essa predestinação também tem o nome de graça. Não só para o futuro, mas para o presente. E quando nós falamos de condenação, a condenação, o próprio Tomás de Aquino vai ensinar que a condenação ela não age agora. A condenação, sim, ela vai ser futura. Né? Ela vai ser futura. Então, uma pessoa, digamos assim, rejeitada por Deus, né? Deus não age contra a pessoa. Né? Deus não está agindo contra a pessoa. Mas ela está no seu livre arbítrio. Livre arbítrio, ou seja, vivendo hoje o seu livre arbítrio para colher lá no futuro, então, a consequência disso. Né? Nós podemos ver, então, vamos ver assim, rapidamente, como Deus predestina. Como que é, então? Se lá, desde toda a eternidade, né, no Catecismo da Igreja Católica, no número 600, nos diz assim: a Deus, todos os momentos do tempo estão presentes na atualidade. Por isso ele estabelece o seu desígnio eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Então, para Deus o tempo é sempre presente, né? E quando Deus predestinou, ele fez o quê? Ele levou em consideração o livre-arbítrio. Deus, desde toda a eternidade, Deus sabe quem se salvaria e quem não se salvaria. Quem teria uma vida bem-aventurada e quem seria reprovado. Deus sabe disso. Deus sabe. É como aquele pai que parece que, quando ele vê o seu filho na infância, ele meio que sabe, né? Digamos assim, de um jeito bem simplório, uma comparação assim, né? Ele sabe, esse meu filho não vai dar em nada. Ou, ao contrário, ele sabe, esse meu filho tem futuro. Esse meu filho, eu posso ficar tranquilo. Mas Deus é Deus, Deus de toda a eternidade, antes da criação. Ele sabe aqueles que se condenariam e aqueles que seriam, então, salvos. E essa predestinação, né? Esse destino eterno para essas duas categorias, digamos, podemos colocar assim, né? Deus já anteviu lá atrás. Mas como Deus predestina, então? Como que acontece essa predestinação? Filipenses 2,13 nos diz assim: porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em nós o querer e o executar. Então, é Deus agindo em nós, né? O querer, a graça, já é ação de Deus, né? O agir movido na graça é ação de Deus. Paulo vai dizer, né? O que há em nós que nós não tenhamos recebido, vai dizer Paulo, né? O que há em nós que nós não tenhamos recebido de Deus. Então, como a igreja explica isso? Como a igreja fala assim, como que então acontece essa predestinação? Né? Acontece a predestinação. Existem dois sistemas básicos teológicos para explicar isso, né? O sistema molinista, né? O sistema molinista, que ele leva mais em consideração o livre-arbítrio, né? Em que, né, o padre Luiz Molina, né, no século XVII, né, ele vai dizer assim: Deus oferece a sua graça a todo homem, né? E o homem, diante dessa oferta, escolhe aceitá-la ou não. Se ele aceita, a graça então passa a agir, se torna eficiente e leva o homem a praticar o bem, né? Então, assim, que ele ensinava que desde toda a eternidade, Deus já sabia Deus já tinha um conhecimento daqueles, do comportamento do homem diante da oferta da graça. Diante da oferta da graça, Deus já sabe como cada um de nós se comportaria.
E isso levava então o quê? A destinação, a predestinação para a bem-aventurança ou a predestinação para a condenação. Então, diante da oferta da graça, lá antes dos tempos, Deus já sabia como seria a minha reação, a sua reação diante da oferta gratuita da graça dele. Só Deus sabe isso. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Por isso não podemos cair no erro, né? Como muitos caíram no passado, de achar que assim, não adianta, qualquer coisa que eu faça, eu não vou conseguir ir para o céu. Ou, tudo bem, deixa, eu aceitei Jesus, então eu estou já predestinado para o céu, né? Predestinado para o céu. Não, nós não sabemos. Nós só sabemos que a palavra diz que o justo se salva com dificuldade, né? Que o justo se salva com dificuldade. Então, esse é um sistema do molinismo, que ele leva mais em consideração o livre-arbítrio do homem. Mas também é o sistema atomista, né? O sistema atomista que realça mais o que? A soberania de Deus. A soberania de Deus. Então, no sistema atomista, ele coloca o quê? Que até a liberdade, o livre-arbítrio do homem, ele é então assistido por Deus. Ele também é assistido por Deus, né? Então, ele parte do princípio que não há nada na criatura que ele não tenha recebido de Deus, inclusive a sua liberdade, inclusive o seu livre-arbítrio, né? Então, como que a igreja concilia isso? Né? Muitos tentaram conciliar, né? Muitos tentaram conciliar isso na história. Houve estudos do século XVII, né? Mais de 50 anos de estudo, né? Tentando conciliar essas doutrinas. Então, até o Papa Bento XV, em 1748, então ele ratifica e define qualquer uma das duas teorias, qualquer um dos dois ensinamentos estão corretos, né? Estão corretos, porque nenhum deles fere a soberania de Deus e nenhum deles fere a liberdade do livre-arbítrio do homem, né? Do homem. Mas a igreja coloca apenas alguns pontos que as duas doutrinas, né? Que as duas doutrinas já seguem, que as duas doutrinas já, digamos assim, já levam em consideração, mas que ali a igreja achou melhor realçar esses pontos. Primeiro ponto, que a conversão do pecador, aquele ato inicial de salvação, já é um efeito da graça de Deus. Então, se você pensou alguma vez, quando você abriu o seu coração para Deus, já era Deus agindo. Né? Aquele impulso que você teve de ir num grupo de oração, aquele impulso que você teve de ir no retiro, aquele impulso que você teve de ir numa noite de louvor, uma noite carismática, uma tarde, um encontro, retiro, isso já é fruto da graça de Deus agindo em nós. Deus é quem primeiramente se volta ao pecador. É Deus que sempre dá o primeiro passo, é isso que está dizendo, né? É Deus que sempre dá o primeiro passo em direção ao homem. É Deus que vai atrás da ovelha que se perdeu. Segundo ponto, a perseverança final, ou seja, a morte, a boa morte, aquilo que nós chamamos, né? A morte na graça, né? Isso é um dom de Deus, tá? Não é mérito meu, não é coisas que eu faço. Se eu viver uma vida praticando bem, se eu viver uma vida assim na santidade, eu vou ter uma boa morte. Eu vou morrer na graça com certeza. Eu vou morrer sem pecado mortal. Eu vou morrer com comunhão sacramental, assistido por um sacerdote. Eu vou morrer em estado de graça, boa morte. Não, isso não é mérito, né? Mas a igreja diz: precisamos rezar e implorar isso a Deus, a graça de uma boa morte. Isso nós temos um bom exemplo, né? Está aqui do meu lado, meu querido São José, né? São José que teve sim a mais grata de todas as mortes. De um lado estava Maria, do outro lado estava Jesus, assistido por ambos. E como ele teve uma boa morte, nós imploramos a São José também a graça de termos uma boa morte na graça de Deus. E o terceiro ponto
que a predestinação adequada, ou seja, aquilo que vai do momento da conversão até o final, até a boa morte, ela é gratuita, né? Ela é gratuita. Ela não é questão assim de merecimento, tá? Não é uma questão assim de merecimento nosso. Tanto o tomismo quanto o molinismo, eles contemplam isso, eles reconhecem isso, né? Que nós não temos um mérito em todas essas coisas, né? Mas é graça de Deus. Ah, tá, Márcio, mas onde entra o mérito nessa história, né? Aí, Tanque Rei nos ajuda, tá? No mérito, pra gente aí já ir finalizando, para não ficar não deixar muito longo esse vídeo, né? Ele já vai nos falar assim: Deus é a causa principal, é Ele, Deus, né? Nosso Deus, pois a causa primária, que põe em movimento a nossa vontade, lhe dá forças novas e lhe permitem operar sobrenaturalmente. Então Deus é a causa primária de todo mérito. Mas ele continua dizendo: mas a nossa vontade livre, correspondendo às solicitações de Deus, opera sobre o influxo dessa graça e das virtudes, e assim se torna causa secundária. Uma causa secundária mais real, eficiente, de nossos atos meritórios, porque somos colaboradores de Deus. Sem este livre consentimento nosso, né, de nossa parte, não há mérito. No céu já não há mérito, porque não podemos deixar de amar a Deus. Então, o mérito nosso, da nossa vontade, é a causa secundária. O mérito primário é de Deus, né? O mérito primário da graça, da predestinação, de agir predestinadamente para ir para o céu. Deus é que nos move, mas a nossa livre vontade, o nosso livre arbítrio é essa causa secundária, mas que sem ela também a primária, nós digamos assim, não há uma soma, né? Não há uma soma dessas vontades. Então nós precisamos ter isso. Nós não sabemos os desígnios de Deus, né? Nós confiamos no seu amor misericordioso. Nós não entramos aqui em termos de como nós dizemos, né, deterministas, né? Nós não entramos em termos ali que determinam você vai para o inferno, você vai para o céu, né? Essa também não era a intenção de Paulo, e a igreja vem resolvendo isso então ao longo desses 2000 anos. E fica aqui para nós no final a história de São Francisco, né, Sales, em que ele viveu todo esse tempo de efervescência, né, digamos ali de reforma, de contra-reforma, e ele tomou contato com essa teologia da predestinação da reforma, né, de Calvino. E ele, até mesmo outros teólogos católicos também começaram a debater sobre isso, e muitos também enveredaram pelo esse lado mais determinista e fatalista, né? Podemos assim dizer, sem levar em consideração talvez esses estudos mais aprofundados que foram feitos. São Francisco de Sales, então, em contato com essas doutrinas, ele começou a se questionar: mas e se tudo isso que eu estou fazendo, né? Se tudo isso que eu faço, que eu vivo, e se eu estiver condenado, e se a minha, digamos assim, predestinação for o inferno, for a condenação, não for uma predestinação, mas for uma condenação, né? Uma danação, né? E isso tomou o coração dele por algum tempo, mas ele se resolveu desse problema quando ele, diante de Deus, né, ele se dobrou e ele falou assim: Senhor, mesmo que eu vá para o inferno, eu vou te amar por toda a minha vida. Mesmo que eu vá para o inferno no final, eu vou passar uma vida inteiramente amando-te, Senhor, amando o Senhor, né? E isso apaziguou o coração dele.
E também Santa Teresinha dizia, né, que até mesmo ela iria por um inferno de bom grado para salvar as almas, mas que ela indo para o inferno, lá saberia que há uma alma que ama a Deus, né? Que no inferno haveria uma alma que ama profundamente a Deus. Por isso, meus irmãos, nós nos entregamos à misericórdia, nós cremos no amor, nós cremos que fomos criados pelo amor de Deus e por isso nós buscamos a cada dia corresponder à sua graça, corresponder diariamente à sua graça que atua em nós. E saiba, é Deus que age em você, é Deus que age através de cada um de nós, é Deus que faz. Nós somos colaboradores de Deus em tudo isso. Amém, meus irmãos? Eu sei que há muita coisa para ver, havia muitas outras coisas para falar, para se aprofundar, né? Mas infelizmente não temos tempo para isso e também aqui não é objetivo nesse momento desse curso. Então, nós queremos, nesse final, elevar o nosso coração a Deus, primeiramente em agradecimento, porque o nosso Deus é um Deus de amor, em agradecimento, porque o nosso Deus é Pai e Ele não quer o mal para os seus filhos. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos se salvem. Por isso, precisamos continuar pregando, anunciando a palavra, para que a palavra se espalhe pelos 4 cantos da terra. Que o Espírito Santo nos ajude, que a Virgem Maria interceda por nós, que o glorioso São José, que está ao nosso lado, padroeiro universal da Igreja, que a nossa querida Beata Helena Guerra interceda para que a chama do Espírito Santo arda em nosso coração e nós possamos ser colaboradores de Deus em toda essa obra. Fique com Deus, meu irmão, né? Fique com Deus e continua perseverante, que ainda vem mais coisa boa por aí. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.